sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós trouxemos mais uma vez para conversar com a gente sobre política, sobre economia, sobre os destinos do Brasil, do Piauí, sobre o destino dele na política, o empresário e ex-senador da República, João Vicente Claudino. Tudo bom, doutor João? Tudo bem, Douglas. Tudo bom, senador? Uma vez senador, sempre senador. A gente leva, eu aprendi na política que a gente leva a alcunha do cargo ocupado. Né? É tanto que os políticos que ocupam vários cargos, termina levando o último que não ocupou, era isso, né? que eu ia dizer aqui. Eu falava muito isso pro ex-senador Elmano, que ele disputou o vereador, e eu dizia, Elmano, se tu for eleito, no final do mandato tu deixa de ser senador para ser vereador. Mas olha, falando nisso, o senhor me lembrou uma coisa interessante, eu estou em dúvida aqui se foi o Giscard d'Estaing ou foi o François Mitterrand na França. Ele deixou a presidência e foi ser vereador na cidade dele, na cidade de Natal. Eu estou em dúvida de qual dos dois foi, mas houve esse fato, né? Que é um desapego por cargo que parece que os políticos do Piauí não tem muito, aliás, do Brasil, né? Tem uns que têm essa disposição, né? Porque são ambientes bem diferentes, né? Diferentes. Aqui no Nordeste... É porque, segundo ele lá, senador, é porque ele disse, eu cheguei ao topo, agora eu vou voltar para minhas origens, né? Aqui no Nordeste eu conheço um caso igual, que foi do governador Wilson Braga, na Paraíba. Ele foi candidato em 86, saiu para disputar o Senado Federal, disputou, foi eleito, mas em 88, a sua esposa, que era deputada federal, Lúcia Braga, e constituinte, ela disputou o mandato de prefeita de João Pessoa e ele se candidatou a vereador de João Pessoa. Ele foi eleito vereador, mas a mulher não foi eleita prefeita. Mas ele não assumiu o mandato. Esse caso é verdadeiro. Foi, né? Bom, vamos começar com nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Eu primeiro dizendo que é um prazer muito grande tê-lo aqui mais uma vez. Né? Salvo engano, só comigo foi a terceira agora, né? Eu acredito que sim. A terceira. Mas sempre é muito agradável. Obrigado. Bom, e a gente vai falar sobre a situação hoje do Brasil, a situação econômica do país. Eu queria saber, o senhor que tem essa visão ampla, não só da política e da economia, não só no Piauí, mas também no cenário nacional, como é que o senhor vê esse momento? Uns falam numa crise sem precedentes, o governo diz que está na melhor fase do país. Afinal de contas, para o empresariado, que fase o Brasil está vivendo hoje? Eu acho que não é uma fase muito positiva. Primeiro, que os juros continuam muito altos, certo? O presidente Lula combateu muito o ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos, e falando como ele punia o empreendedorismo, punia quem queria gerar emprego e renda no Brasil. Com a Selic alta, né? Com a Selic de 13%, 12,75%, agora nós estamos com 15%. Há quase um ano todo, e não há perspectiva de baixar tão cedo. Paralisou, mas não tem perspectiva de baixa, né? De maneira alguma. E já com um presidente escolhido pelo atual governo, que é o Galípolo. Então, não há perspectiva, e não há perspectiva por um simples motivo. O governo não faz o dever de casa. Qual é o dever de casa? É você ter as contas públicas ajustadas. O presidente diz que prefere não atender o mercado, mas é o mercado que determina essas relações, principalmente de taxas de juros, de investimento, de tudo isso. Se você não há um governo onde cria-se um ambiente para se desenvolver, para se investir, como é que você vai trazer mais e mais investimentos para o país? Então, as contas públicas, o governo tenta fechar aí na marretada, tentando fechar de qualquer maneira. Agora mesmo teve a não aprovação de uma medida provisória que foi deixada, ela tem um prazo e foi deixada ao apagar das luzes, ao que se dizia antigamente aos 45 do segundo tempo. Hoje os jogos têm tanto tempo adicional que já está com 50, com 52. Então essa medida chegou lá aos 55 minutos do segundo tempo, uma negociação. Primeiro há um erro do governo de negociar tudo isso.
Segundo, na própria formatação da medida provisória. Terceiro, no próprio relatório final de uma medida dessa, onde ela ia ter um aumento de receita em torno de 17 bilhões de reais para cobrir rombos. Mas criando mais imposto. Né? Criando mais imposto e para cobrir os déficits primários do governo. Então, se o governo não faz, não reduz o tamanho do governo, consequentemente não reduz despesa e não consegue na sua articulação política, que já é sufocante para o empresariado, a carga tributária que existe, e mesmo assim tentar aumentar mais receita ainda, então nós temos um ambiente que ainda é muito favorável, sem falar na insegurança jurídica, certo? Que é outro ambiente que a burocracia e a insegurança jurídica contamina esse ambiente, desmotivando o investimento. E o Banco Central, o Copom, não pode baixar juro por canetada, né? De maneira Esse alguma. juro, na verdade, como o senhor acabou de explicar, ele é reflexo de toda uma situação, de um desequilíbrio nas contas do governo, e esse desequilíbrio passa, inclusive, pela questão dos gastos, que o presidente Lula tem essa dificuldade em reconhecer isso e em baixar os gastos que o governo vem implementando desde que ele assumiu. E isso reflete na inflação, reflete na questão dos juros. É basicamente isso. Basicamente isso. E tem aqui que se elogiar o comportamento do presidente do Banco Central, Galípolo, que mesmo ele sendo indicado pelo governo, ele está sendo muito correto na avaliação da perspectiva de mercado. Os boletins que são emitidos pelo Banco Central, eles sinalizam ainda para uma manutenção dessa taxa de juros, que é, se não a mais alta, é a segunda mais alta do mundo de juros real, e ele tem sido muito prudente. Não mudou nada o que tinha sido previsto lá atrás pelo Roberto Campos Neto, e tinha deixado, ele cumpriu inclusive o que estava previsto em todos esses boletins, onde ia se manter as taxas e até aumentar, certo? E fez dessa maneira. Ele tem buscado com muita prudência a análise, e o presidente Lula nunca mais tratou do assunto de juros, apesar dos juros do Brasil ser um juro sufocante, fora a carga tributária. E Galípolo está seguindo essa castilha, vamos dizer assim, do Campos Neto, exatamente porque é a melhor forma de se lidar com a inflação, com a economia do país. Não tenha dúvida. E Douglas, ainda tem um componente a mais aí nesse processo. O Brasil gasta muito e gasta mal. É a qualificação desse gasto, certo? É onde os recursos vão e que efeito multiplicador tem esse gasto, certo? No desenvolvimento da economia, certo? Cito aqui como exemplo, o Brasil ele tem uma medição de taxa de desemprego diferente do mundo moderno, e principalmente da União Europeia, dos Estados Unidos, porque ela é medida por aqueles que procuram emprego, é aqueles que vão ao mercado procurar emprego. Então nós temos uma taxa hoje de 5,6, 5,5 em cima daqueles. Agora, os milhões de pessoas que estão nos programas sociais, que não estão atrás de emprego, ou só aceitam emprego, ou um subemprego, se não tiver carteira assinada, tem que ser um emprego não oficial, para não perder o benefício, certo? Então eles não entram nessa estatística. Então é uma ilusão isso aí, é uma ilusão. E as velhas promessas de termos programas de saídas, de você não eternizar esses benefícios sociais, e sim tentar qualificar, mostrar caminhos, dali nascer um microempreendedor, um pequeno empresário, e ajudar a fortalecer nossa economia em diversas iniciativas. Isso não existe. Isso não existe. Eu me lembro que, salvo engano, no governo passado teve uma iniciativa de que, se o beneficiário do Bolsa Família, por exemplo, ele encontrasse um emprego, que ele permaneceria por um ano, salvo engano, ainda recebendo,
para só a partir de então, já com a carteira assinada, com a vida relativamente estabilizada, que ele perderia o benefício. Mas isso parece que não vingou, né? Não vingou. Eu não vingou porque eu acho que lá na frente trabalhar, às vezes, não é a vocação de determinadas pessoas, né? Às vezes dá uma canseira danada, né? Hoje os empreendedores do agro estão sentindo na pele isso. Eles buscam, e não só o empreendedor do agro, qualquer sitiante hoje procura alguém para fazer um trabalho e não consegue. Porque essa pessoa está pendurada num programa social e não é que vá perder, é porque acha que não precisa. Então, se acomodou naquela situação? Isso Luiz Gonzaga já dizia há mais de 50 anos atrás, né? Que ele chamava de esmola, que qualquer benefício dessa natureza, que isso não é nada novo. Essa transferência até para salvar momentaneamente, não é fazer ad eterno. Isso vem antes da crise americana de 29 e 30, onde o próprio economista o Keynes desenvolveu uma concepção onde tinha que se gerar qualquer atividade para as pessoas, onde nem que ela cavasse um buraco e viesse a outra parte da população tapar o buraco e dali fosse remunerada. Tanto que lá na frente, no regime militar aqui no Brasil, se criou as frentes de trabalho. Mas que fizeram obras, fizeram barragens, fizeram estradas, fizeram obras. E aqui que se diga, né, senador, a gente não está fazendo a crítica aos programas sociais. Não. A crítica como o senhor falou, usou até uma expressão latina, é o ad eterno da questão. Ad eterno. Olha, interessante, eu convivei durante 8 meses no Senado com uma pessoa aí que pouca gente sabe. Onde foi que nasceu esses programas sociais? Nasceu com um político. Eu tinha até uma visão diferente dele e quando eu convivi 8 meses ainda, até ele falecer em agosto de 2007, ele foi o criador do Fundo de Combate à Pobreza. Foi Antônio Carlos Magalhães. Criou o Fundo de Combate à Pobreza, que depois o Fernando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola, onde nasceu esses programas sociais, onde se transferia a renda para estimular as pessoas a matricular os filhos nas escolas, acompanhar o seu desenvolvimento na escola e tudo isso. E havia um retorno. Daí isso se tornou eterno. Criou a dependência. Aí se tornou Bolsa Família, quer dizer, aí em vez de ter o menino na escola, o valor a ser transferido era a renda e quantidade de pessoas dependentes. Então, mais vale ter mais filhos para ter ainda muito mais compromisso com a saúde, com a educação, com a assistência por parte do Estado, certo? Ele aumentou essa dependência de toda uma família para as pessoas, desestimulando, desmotivando que ela se qualificasse, se preparasse, estudasse como era antes, certo? E se preparasse para a construção de um país melhor. Isso era que era muito mais importante. Sem dúvida alguma. Bom, ainda falando de economia, o Brasil, de uma forma geral, vem sofrendo um tarifaço aí do governo americano. O senhor que mantém ainda contato com empresas, com empresários, com instituições do setor produtivo do Brasil todo, qual foi o impacto, qual está sendo o impacto disso na nossa economia? Não, eu acho que é um impacto muito ruim. É muito ruim porque a relação Brasil e Estados Unidos sempre foi uma relação muito boa e muito vantajosa para os Estados Unidos e muito vantajosa para setores que têm essa relação comercial com o mercado americano. Então, sempre foram muito importantes. Aliás, os Estados Unidos foi a primeira nação a reconhecer a nossa independência, né? Justo. Primeira nação a reconhecer a independência do Brasil. É uma relação histórica e sólida e confiável, tá certo? Agora, isso nasce eu digo sempre, de estilos de ânimo diferente. Desde a manifestação do presidente Lula o ano passado em declarar apoio na véspera da eleição. Às vésperas da eleição, a Kamala Harris, que era opositora ao Donald Trump,
o presidente Trump já iniciar um governo, ele tem um estilo muito agressivo e muito diferente de condição, até pelo o seu berço de negociador imobiliário e tudo isso, de tentar rever um protagonismo americano, porque a China sempre está ameaçando a cada dia o protagonismo americano no mercado mundial e como grande nação referencial econômica do mundo, certo? O presidente Lula, por fazer parte dos BRICS, tem o ânimo, e isso não esconde, de ser mais preferente ao chinês do que ao americano. As tarifas foram colocadas a nível mundial para que os Estados Unidos tentasse tapar um déficit comercial imenso que tem com muitos países, não tem com o Brasil tem superávit há muitos anos, e isso é bom para os Estados Unidos. Só que essa maneira da condução de tudo isso, não houve uma interlocução de estadista, nem de um lado nem de outro. Então, isso quem sofreu é quem produz, é o agronegócio, é quem produz laranja, é quem produz o café, é o mel do Piauí, é quem produz o mel, é quem produz pedras, granitos, aeronaves. Então, todo mundo saiu sofrendo num primeiro momento. Isso foi muito impactante, certo? Isso não tensionou demais essa relação, onde o presidente americano, além das medidas comerciais, tomou medidas institucionais e políticas, né, nesse processo. Agora, parece que há uma janela de oportunidades, de um entendimento. Eu acho que isso primeiro faz parte do estilo de negociar do presidente Trump, que ele primeiro dá a pancada para depois o morde e assopra. Depois soprar. O morde e o assopra. Vamos ver se esse assopra que estão falando para esses dias realmente abre um canal bom de diálogo entre os presidentes. Não estou falando do primeiro, segundo escalão, estou falando do presidente, do estadista. Fico muito preocupado, porque os Estados Unidos tomou medidas agora com a Venezuela e também com a Colômbia, e o Brasil, nesses dias, o próprio presidente manifestou algumas opiniões que eu fico muito preocupado pelo tom da opinião, que pode fechar qualquer porta de negociação que esteja minimamente começando de diálogo. Então, eu espero que lá nos países asiáticos a tolerância, a paciência, a sabedoria oriental esteja um pouquinho na mesa para poder a gente encontrar um caminho que seja importante e favorável para restaurar. Eu acho que nós temos que restaurar o diálogo com os Estados Unidos, que eu acho que é muito importante. Eu vi essa semana alguém falando que o impacto desse tarifaço no Brasil não foi tão grande quanto se imaginava no início. No primeiro momento. Nesse primeiro momento, mas ainda assim foi um impacto. E no Piauí, salvo engano, o nosso mel continua taxado. O mel, né? Não, e o mel no nosso do Piauí, que é o mais afetado, porque o agronegócio do Piauí nem tanto, porque nós temos o agronegócio do Piauí, ele vai para a China. Vai para a China, a soja, as commodities produzidas no Piauí vão para a China. A relação nossa comercial com os Estados Unidos é nada, praticamente, do agronegócio nosso. Agora, o mel, se eu não me engano, mais de 90% para os Estados Unidos. E é extremamente importante, porque a cadeia produtiva do mel, ela parte da agricultura familiar. Então, é uma parte da agricultura familiar que funciona realmente. Porque aqui já se vendeu ideia de arranjos produtivos, onde queria dar 12 galinhas, 2 bodes, não sei o quê, que dali ele ia resolver a vida e virar um produtor rural, e nunca aconteceu. Mas o mel não. A cadeia produtiva dos apicultores que colocam, sofre, como todo que faz algo ligado à agricultura, as intempéries. As intempéries climáticas, e depois ainda tem o tarifaço, certo?
Então, é muito complicado, mas eu espero que com isso a gente possa retomar e esses agricultores, homens e mulheres piauienses, que sofrem tanto, mas não abandonam com determinação e se dedicam e se aprimoram, certo? A cada dia a fazer um produto orgânico, um produto cada vez mais vinculado a mercados exigentes no mundo, principalmente o mercado americano, e nós temos conseguido com tanta competência atender esses mercados, serem menos penalizados ou não ter penalização nenhuma para eles. Senador, nós estamos vivendo um momento assim de muito interessante em relação à economia nacional, mas com reflexos aqui também. Se o Brasil prospera, o Piauí prospera. Se o Brasil entra em crise econômica, o Piauí mais ainda. Qual é a avaliação que o senhor faz de tudo isso no estado do Piauí? Não, olha, nós estamos hoje no mundo, dentro do país, existe todos esses reflexos. Se há uma gripe no país, de determinado estado, que ela vira tuberculose, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque os estados mais preparados, tecnologicamente, criando ambiente para investimento, desburocratizado para que esses investimentos aconteçam, que tenha melhor infraestrutura para escoar essa produção, seja para o mercado interno, para o mercado nacional ou para as exportações, ampliar para o Piauí possa ampliar, nós sofremos as crises nossas produzidas dentro do mercado nacional, como também tem essas crises que acontecem no mundo todo, não só momentaneamente essa questão americana, mas de outros países também. Então, o que eu acho é que a gente tem que criar cada vez mais facilidades para quem quer gerar riqueza, para quem quer empreender. O governo ele tem que ter sempre o papel de indutor, tem que ser de fomento, do fomento, e tem que nesse momento de fomentar, de fazer a indução do negócio, do estímulo, fazer tudo para que o negócio, para que o emprego seja gerado, o negócio prospere, porque não é fácil gerar emprego, não é fácil isso no mundo. E com o avanço tecnológico, há sempre a questão do robô, da máquina, está cada vez mais substituindo o ser humano. Então, é cada vez mais desafiador que os governos, através dos potenciais econômicos, que o Piauí tem esse potencial econômico em diversas áreas, que ele seja explorado de uma maneira sustentável para que esses empregos sejam gerados. Agora mesmo, eu pensei que isso fosse um castigo que pudesse mudar um pouco a visão. Agora mesmo estava a classe política sofrendo com uma diminuição de 2 cadeiras de deputados federais e de 6 cadeiras de deputados ou deputadas estaduais, certo? Por quê? Porque nós diminuímos a nossa população nesse processo todo, desde a Constituição de 88, porque nós viramos exportador de gente. De mão de obra. De mão de obra, que vão para São Paulo, para o interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para outros mercados. Um número que circula aí, que não é oficial, mas que está sendo batido e rebatido esse número, e já se fala em 1 milhão de piauienses vivendo fora. Eu não sei, pode ser que sim, quando Brasília mesmo foi criada como capital do Brasil, dizia que o primeiro era os goianos, segundo mineiro e terceiro os piauienses, em Brasília. Então, nesse processo todo, nós viramos exportador de gente, certo? Nós não tivemos, com o potencial econômico que nós temos, a capacidade de segurar essa população e atrair outros de outros estados, como outros estados fizeram, atrair para vir para cá, e agora penalizado em função dessa falta de indução ao desenvolvimento, nós iríamos pagar um preço, foi suspenso por enquanto, mas iríamos pagar um preço de representação política, e isso não foi só o Piauí, porque o Nordeste,
5 estados do Nordeste iam perder a representação, iam perder 7 vagas de deputados federais. E só iriam ganhar 2 estados do Nordeste, 2 vagas no Rio Grande do Norte e 1 vaga no Ceará. 7 vagas iam ser perdidas e só iam ganhar 3. Então o Nordeste todo iam ter um prejuízo de 4 representantes como deputados federais. Isso é menos emenda, é menos recurso, é menos voz para defender as políticas de um estado e de uma região. Isso é preocupante, principalmente uma região que é o berço político mais importante do presidente Lula. Uma vez eu vi o senhor fazendo uma conta com relação de emendas parlamentares da bancada federal. Se a gente perdesse, perderia Hoje, pelo que é diferente do tempo que eu deixei o Senado, mas hoje o deputado tem de livre discricionariedade para enviar para o seu estado, eu acho que 40 a 50 milhões ano. Se você tem aí, em 4 anos, que é o tempo do mandato de um deputado federal, 200 milhões, 2 deputados gera menos 400 milhões de reais. Quase meio Pelo bi. menos isso. Quase meio bi. Quase meio bi. Então, isso não deixa de ser uma falta muito grande para desenvolver um A estado. gente estava falando aí de exportação de mão de obra, de exportação de piauienses. Eu me lembrei aqui de um. O senhor lembra do padre Getúlio? Sim. Padre Getúlio foi prefeito de São Raimundo, não foi? Padre Getúlio? Padre Getúlio? Não. O padre. Eu sei que ele foi reitor da UESP, né? Sim. Pois bem, aquele padre, o padre Getúlio, ele foi prefeito. Quem foi prefeito de São Raimundo foi o Padre Lira, né? Não, o Padre Lira foi mais tempo ainda. Mais antigo, foi interventor. Padre Getúlio, a região dele é São Raimundo, mas muito mais ligada ali a São João do Piauí, né? Mas ele foi prefeito numa cidade do Goiás, Santo Antônio do Descoberto. Sim. E eu fui lá, eu trabalhava na TV Antena 10, e eu fui enviado lá, porque 40%, por isso é que ele foi eleito prefeito, há pouco tempo no município, porque 40% do eleitorado de Santo Antônio do Descoberto era a região de São Raimundo Nonato. É mesmo. E aí por isso ele foi eleito. E eu fiz essa matéria lá para a Antena 10, não estou lembrando agora. Pode ser que ele tenha, eu realmente sei. Mas já faz um bom tempo. Eu vou pesquisar aí, a região de São Raimundo. Salvo engano, não era São João, era São Raimundo eu mesmo. tenho a impressão que ele foi prefeito de São Raimundo, mas eu acho que não tenho certeza. Eu me confundi um pouco, mas eu acho que é São Raimundo. Exemplificar essa exportação de mão de obra, de eleitor e de tudo mais. O fato é que fala-se, não é dado oficial, em torno de 1 milhão de piauienses vivendo. Eu acredito que esse número seja verdadeiro. Bom, nós falamos aqui do padre Getúlio, que foi prefeito, e não deixamos de falar de política mesmo, falando de economia, e o cidadão João Vicente Claudino não deixou a política, lógico, continuou um animal político, um ser político, e política partidária. O senhor está hoje no Progressistas. Essa sua filiação gerou uma série de especulações. Dentre elas, é de que o senhor poderia ser candidato ao Senado da República mais uma vez, retornar para sua casa legislativa. Olha, Douglas, eu sempre tenho, eu cada vez tenho mais cuidado de falar em política, porque eu sempre tive, mas sempre imputaram a mim que mesmo com todo esse cuidado, com toda essa prudência, que eu sempre me lanço candidato e termino não sendo candidato. Então eu tenho cada vez mais preocupação de me expressar politicamente e colocar o meu pensamento, principalmente de candidatura. Nós nos filiamos ao Progressista, eu acho que é um partido forte. Nós temos, no momento de escolher, partidos que defendam determinadas bandeiras e causas que nos identifique mais. Eu não consegui, nesse período mesmo, não tendo disputa ou não tendo mandato, me desvincular totalmente de política. Não é fácil, não é simples, principalmente eu que me conduzi na política sempre numa linha reta, de uma conduta onde não envergonhei o Piauí em momento algum. Sempre trabalhei. Eu vendo um discurso agora do ex-governador, ex-deputado Ciro Gomes, voltando ao PSDB, ele
ele dizia, no linguajar dele, que ele sempre muito eloquente nas suas falas, e com estilo assim, cearense mesmo, ele dizia que pelo Brasil morria e pelo Ceará matava. Certo? Ele estava de volta à política para não fugir da sua obrigação como cidadão cearense. Então eu não quero, em momento algum, fugir da minha obrigação como cidadão piauiense. Certo? Eu não quero me omitir. A omissão não é disputar ou não disputar cargo, é você estar numa agremiação partidária onde você possa ser ouvido, pode expressar a sua opinião, possa dentro contribuir com os desafios desse partido à frente do Estado, o Estado que nós estamos, o Piauí, ou num momento para o Brasil, e o progressista hoje faz uma federação com União Brasil. E é a mais forte do Brasil. A maior força política, do Brasil. Então, Brasil afora. Eu achei que tudo isso era um canal de muita musculatura política, de compromisso político, de representatividade política, que a gente podia estar inserido e levar nossa mensagem sem estar planejado ou pré-determinado nenhuma disputa eleitoral. Eu coloco sempre que a causa é maior do que o cargo. Então, no dia da minha filiação, eu fui entrevistado vários órgãos de comunicação, e a pergunta sempre primeira era o que é que eu iria disputar. E eu disse para todos, eu acho mais importante do que é que eu vá disputar na próxima ou no futuro, eu ainda tenho 62 anos de idade, não é isso, é o que me motiva a entrar num partido, me filiar ao partido. Então, o que me motiva é ainda achar que nós podemos contribuir para o Piauí. Não posso cruzar os braços, defender ideias, contribuir para que no ambiente político a gente faça sempre um discurso verdadeiro, de acreditar no Estado, de acreditar nas pessoas e de poder ter ainda disposição de servir ao povo. Agora, o servir aqui não é só ocupando o cargo, mas também pode ser ocupando espaços políticos que contribuam com o Estado e com o país. Bom, o progressista tem um senador que, sendo candidato à reeleição, vai ter o seu apoio. Claro. Mas há também especulação de que o senador Ciro Nogueira não concorra, uma vez que ele poderá sair como candidato a vice numa chapa encabeçada pelo atual governador de São Paulo, o senador Tarcísio de Freitas. Nesse caso, ficaria livre ou vaga essa campanha, esse cargo dentro do Progressistas. Nesse caso, o senhor sairia candidato? Olha, sempre as possibilidades em política termina, às vezes, precipitando e cometendo alguns erros. Inclusive, essa situação já gerou muita confusão, né? Porque tem sempre que ter, é o que a gente acompanha, tem sempre que ter o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Então, no momento em que se coloca qualquer nome para presidente, sempre tem gerado muitas reações, inclusive familiares do próprio presidente, contra essas opiniões e contra essas sugestões ou suposições ou possibilidades de candidatura. O próprio governador Tarcísio já disse que vai disputar o governo de São Paulo em função de reações que criam um ambiente muito ruim de convivência. Então, acho que o governador Tarcísio é um grande nome, é o grande nome da eleição, na parte do centro e da direita. Tem outros nomes que pleiteiam isso, o Ratinho Júnior tem feito um grande governo, o Zema, prefeito de Minas Gerais, tem feito também, e é o segundo colégio eleitoral do país. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um grande nome também. Mas isso tem que haver convergência, tem que haver compreensão de todos para definir o papel de cada um nesse processo. O presidente Lula
que há muito tempo vinha adiando dizer que é candidato, agora comunicou lá na Indonésia que será candidato ao 4º mandato, certo? Então, de certo modo, agora ele startou o processo, porque nem ele estava se colocando como possível Deu candidato. O pontapé inicial. Agora startou. Vamos ver se daqui para frente a direita, o centro, aqueles que pleiteiam colocar o nome, se definam, conversem, e daí o nome do senador Ciro é sempre um nome muito referenciado para um cargo de vice-presidente da República. Se for, muda no cenário nacional e muda no cenário estadual. A configuração Nós nunca tivemos um candidato, um político do Piauí, como candidato a vice. Quase nós tínhamos, era um candidato a presidente, que era o Petrônio Portela. Mas, infelizmente, com o seu falecimento, nós perdemos essa oportunidade. Então, o Ciro tem um nome, é um grande articulador, e pode estar aí. Ele sendo candidato a vice, vagando aqui no grupo político que ele é o líder, certo? Nós estamos filiados, nós podemos disputar a eleição. Claro que meu nome, como de outros membros do Progressista, estarão à disposição do partido. Bom, respondeu sem responder, mas deu uma resposta, né? Mas se avaliar suposições, o negócio não é muito fácil em política. Olha, lá o senhor falou aí no discurso do ex-deputado e ex-ministro Ciro Gomes, aqui no Ceará, fala-se muito hoje numa rearticulação das bases do empresariado, bem aos moldes do que ocorreu nos anos 80, lá quando se lançou e trilhou positivamente, exitosamente a política, o Tasso Gereissati. O senhor acredita que há, de fato, essa articulação lá, de que o setor produtivo do Ceará estaria agora tentando recompor ou reocupar um espaço que ocupou por tanto tempo? Olha, eu acompanhei muito aquela transformação do Ceará, eu fiz faculdade no Ceará. O senhor estudou lá? Estudei lá, voltei formado em 84 e vi nascer o chamado Pacto pelo Ceará. Foi um momento que a classe política, a classe empresarial, os empreendedores do Estado, não era um basta, naquela época ainda o governador era o Gonzaga Mota, certo? Que vinha dos coronéis do Ceará, do Virgílio Távora, César Carlos, justo, transformar a visão do Ceará. O Ceará é grande hoje, porque isso ocorreu lá atrás. E o Pacto do Ceará foi uma união das entidades de classe, dos políticos progressistas, da igreja, das comunidades, de mudar a realidade do Estado. Então, e conseguiram isso. E o nome que foi, naquele momento, dado o rosto a essa transformação foi do Tasso Gereissati. Disputava na época, era o Amarílio Macedo, do grupo J. Macedo, e o Tasso Gereissati. Não disputava assim, não tinha nenhuma disputa ferrenha, era uma disputa tranquila, entendeu? Mas era os nomes mais projetados naquele momento, que se criou com grupos de economistas, com Beni Veras, com Osmundo Rebouças, com tanta gente boa que pensou o Ceará, e dali, junto com a sociedade civil organizada, fez toda aquela transformação do Ceará, certo? Claro que daí para frente voltou-se a ter os governos mais políticos do Ceará. É tanto isso que o ex-governador Ciro Gomes bate tanto. Claro que ele ajudou também nesse processo de indicar toda essa turma, né? Não deixa de ter uma participação deles, e hoje se tornou, de certo modo, uma vítima de tudo isso. O que nós esperamos é que o Ceará retome esse pensamento, retome que a grande parte da sociedade esteja engajada. Não é simples, não é fácil. Agora aconteceu um fato que há muito tempo não acontecia na Prefeitura de Fortaleza, onde a última vez que o PT tinha sido
tinha conseguido eleger o prefeito de Fortaleza foi com a Maria Luísa. E foi a primeira do PT, do PT. Brasil. Né? E foi um desastre. Eu vivi em Fortaleza, naquele momento foi um desastre. Foi em 85, quando o Alvo retomou aqui e foi eleito prefeito. Então, vamos ver o que ocorre, que agora o PT voltou à administração da prefeitura, quebrando uma tradição já de muito tempo, de PSDB, de PDT, de outros partidos à frente da prefeitura de Fortaleza. E vamos ver o que é que ocorre. Então, se essa mudança ocorrer mais ou menos parecida como ocorreu em 86, e espero aqui, eu votei 2 vezes do Ciro Gomes para presidente, eu só espero o controle um pouco mais do humor, entendeu? Mas ele é uma pessoa muito preparada, extremamente inteligente, certo? Carismático. Então, e junto com o Tasso, você reacende todo esse processo. Agora, veja só, a gente está falando de um Estado que realmente deu assim, um boom em vários aspectos, sobretudo no econômico, e que mesmo com o PT no poder, ainda é um Estado que mantém a dianteira no Nordeste, na parte econômica. Mas tem um fator que eu acho que é o que está mobilizando hoje a classe política também, que é a questão da segurança pública. O Ceará hoje, a gente fala do Ceará com tanto orgulho quando fala de indústria, quando fala de desenvolvimento, de economia, mas quando fala de violência, o Estado está terrível. Né? Lá, segundo, eu tenho visto, eu tenho parentes no Ceará, amigos, por esse tempo que eu morei no Ceará, e eu vejo matérias de cidades quase abandonadas. Eu vi recente, até fiz uma matéria sobre isso. Pois é, você vê agora de prefeitos ligados à facção A, prefeitos ligados à facção B. Isso já saiu até em programas nacionais aí. Patrocinado por facções. Patrocinado por facções. Então, é uma coisa extrema, é o crime institucionalizado, um ambiente de crime institucionalizado. Então, se chega todo aquela dimensão que é dada jornalisticamente, é extremamente preocupante. Eu gosto muito de Fortaleza. Passei anos maravilhosos da minha vida morando em Fortaleza num outro momento. Mas tem hora que eu fico com medo, às vezes, por essas informações que passam. E o cearense é um povo bom, é um povo de bom humor. É tanto que tem tantos humoristas no Ceará, como lá aqui na nossa Piripiri. É a capital do humor do Nordeste, é Fortaleza. No Nordeste é Fortaleza. Eles fazem piada até da desgraça, entendeu? Mas eles não perdem, perde um amigo, mas não perde a piada. E o Piauí, se não acompanhou a evolução econômica do Ceará, mas pelo menos não acompanhou também a questão da criminalidade. Não. Nós aqui sofremos mesmo com a questão da criminalidade, mas longe, anos-luz atrás da criminalidade do Ceará também. Não tenha dúvida. Aqui nós não temos mais aquela condição, porque a gente antigamente dizia de botar a cadeira na calçada para fazer aquele momento de convivência até dentro de um bairro e tudo. Nós não temos mais essa condição, mas estamos, como você disse, bem distante. Eu faço uma hidroginástica ali na zona sudeste e toda vez que eu passo, às vezes eu vou de moto. Quando eu passo de carro, ficam 2 senhorinhas sentadas na calçada, mas quando eu vou de moto, elas correm para dentro de casa. É verdade. Elas correm para dentro de casa, quando me avista de longe. Principalmente se tiver com celular, né? Porque vem tomar o celular. Mas assim, eu sou um crítico, assim, quanto mais da questão da segurança pública, porque eu acho que a gente precisa e merece pelos impostos que a gente paga. Mas eu reconheço aqui de público de que a nossa segurança pública ainda é bem melhor do que a do Ceará, tem nem dúvida. Né? Não tem nem dúvida. Eu assino embaixo, concordo com você. Ainda tem muitos problemas, mas o efetivo da polícia aumentou muito, há muito tempo não tinha. Nós tínhamos um efetivo pequeno, um investimento em tecnologia. Eu acho que melhorou bem. Nós não atingimos ainda o ponto da tranquilidade, né? Mas melhorou bem. Sem dúvida. Bom, nós estamos chegando ao final, viu? Eu quero só mandar aqui um recadinho antes de encerrar.
porque eu ainda quero que o senhor faça as suas considerações finais. Mas antes eu quero mandar um recadinho aqui para os nossos patrocinadores, que tem um aqui que eu acho que o senhor conhece, viu? Tem um aqui que eu acho que o senhor conhece. Deixa eu ver se eu acho aqui a relação que o Elielcio me mandou, atualizada, porque todo dia tem gente entrando aqui nessa lista. E eu quero que o senhor faça no final essas considerações finais, né? Bom, um abraço muito carinhoso para todos os que fazem a Estrada Mob, que é um parceiro aí de primeira hora, também o pessoal do Senac, do Sesc, da ProSoja, lá na região dos Cerrados, a Léo Madeiras, também a Elo Engenharia, o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente Marcelino Lopes, a Automaster, a Pneubec, a Hotsat do amigo Júnior, a Socimol, não sei se o senhor conhece. Conheço. A Socimol. Nós temos também a Pax União, temos o SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pelo patrocínio do nosso trabalho. E você que assistiu, que está vendo agora, conferindo esse bate-papo aqui informal entre eu e o senador João Vicente Claudino, você recebeu esse link de alguém, você ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita essa oportunidade, faz a inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a divulgar o link do nosso canal. Manda esse link, essa entrevista, esse bate-papo aqui bacana, manda para os amigos, manda para a família, para o WhatsApp. Hoje a gente só fala com o WhatsApp. É o WhatsApp da família, é o WhatsApp aí da associação de moradores, do condomínio onde você mora, da igreja que você participa, do trabalho que você também faz parte. Então nos ajuda a divulgar o nosso link, porque é isso que nos dá audiência. Pois bem, senador, nós chegamos aqui ao final. Está dito aí muita coisa em relação à economia, em relação à política, tarifaço. A gente deu aí viajamos aí por várias áreas. E agora eu queria que o senhor se despedisse dos nossos internautas, olhe para aquela câmera ali e faça suas considerações finais aí. Não, eu quero primeiro agradecer. Retornar aqui é sempre um papo muito produtivo e muito agradável. Parabenizar cada vez mais por esse canal, um canal de comunicação, daqueles principalmente dos que empreendem, lutam tanto no dia a dia. O nosso foco é o empreendedor. O empreendedor que empreende, que luta tanto, que são resistentes, né, sobreviventes, que acredita e gosta e ama aquilo que faz, né, em cada um na sua atividade. A gente vendo desde a lista de apoiadoras, de todos, de empresas, de entidades de qualificação, que tem sempre pronto para tentar fazer o seu papel dentro da construção de um Piauí cada vez mais próspero. Eu acho que sempre tem que ter a união daqueles que empreendem, daqueles que assessoram e aperfeiçoam esse processo, mas também da questão política, da atitude política, do querer fazer, do querer desenvolver para que o Estado cresça. Eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar, mas são em canais dessa natureza que a gente pode daqui difundir ideias, debater ideias, encontrar caminhos para que o Piauí seja um Estado sempre melhor do que sempre foi, que seja sempre melhor para a sua gente, que nem tantos piauienses saiam daqui, mas que a gente possa fazer o caminho inverso. Trazer os que saíram e trazer aqueles que são vizinhos. Sobretudo, como faz na saúde. Sobretudo quem pretende empreender, né? Justamente. Como faz a saúde, como faz a educação, a educação privada que vem para o Piauí, que nós somos polos atrativos de pessoas que vêm se consultar na saúde, que vêm estudar pela boa educação no estado do Piauí, que a gente possa fazer isso na atividade econômica e fazer o estado forte, pujante, desenvolvido e melhor para todos. E é isso que a gente pensa, é isso que a gente quer e é para isso que a gente trabalha. Outro dia eu liguei para uma pessoa para vir aqui, que depois veio, graças a Deus veio, também prestar bons esclarecimentos. Aí ele disse: pai, mas afinal de contas, tu joga de que lado aí? Eu digo: rapaz, eu nunca nem joguei futebol. Não, tu é da direita ou da esquerda? Eu digo: eu sou jornalista. O problema é que o jornalismo, pela sua essência, pela sua natureza, é oposição, senador. Mas não oposição partidária.
Já pensou um jornalista que fica dizendo amém para o prefeito, para o governador, para o presidente da República? Não, a gente já foi chamado um dia de quarto poder, porque a gente tem essa digamos assim, esse meio, o meio de esclarecer. Né? O jornalista precisa ter isenção. Isenção. Não é a fiscal, não, é a isenção de opinião. Isenção fiscal também devia ter. Também devia ter. Bom, na verdade, é que só queria deixar isso bem claro, que aqui não tem essa coisa de situação, de oposição. Todos os que fazem essa casa e todos os que vêm aqui como convidado, sem dúvida alguma, trabalham pelo desenvolvimento do estado do Piauí. Querem ver esse Piauí crescer maior, sempre maior, né? E que nunca que a gente chegue à economia do Ceará, mas nunca à violência que o Ceará hoje produz. Não. Então, assim, a gente, enquanto jornalista, a gente desenvolve esse trabalho com isenção e chega um momento que ser isento é como se a gente estivesse tomando posição por um lado. Não se trata disso. Se trata que o jornalismo, por essência, é oposição, mas não é oposição partidária. É o lado do Piauí. O nosso partido, o meu partido, é o Piauí. Queria tanto que esse estado, porque eu tive a oportunidade, como o senhor, não de morar no Ceará, mas morei na Paraíba, morei no Rio Grande do Norte, e a gente vê as coisas acontecerem de forma diferente. E a gente almeja isso para o nosso estado também. Quem é que não quer que o Piauí supere um dia o Ceará? Só quem for louco que não vai querer, né? Todos queremos. O cidadão quer, o trabalhador quer, o empresário quer, alguns políticos querem, e um dia a gente vai conseguir. Pelo menos a gente tem a mesma autoestima do cearense, né? Né? Gente, senador, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelos seus posicionamentos. E a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá. Valeu. Um abraço.